Olá, uma ótima tarde para todos vocês. Está no ar o fechamento do mercado. A partir de agora, o Top News, junto comigo, Gabriel Monteiro, que vai chegando daqui a pouco por aqui também para me ajudar a fazer esse fechamento. Mas antes, uma ótima tarde para todos vocês. Aqui a gente vai trazer as últimas notícias do dia. Vocês vão ficar ligados aí nas movimentações das bolsas do Brasil e do mundo. E, claro, as últimas notícias aqui do mercado. Então, uma ótima tarde para todos. Muito obrigada pela audiência de todos vocês que estão aqui desde o período da manhã, desde cedinho, acompanhando a movimentação do mercado junto com a gente aqui na BMC News. A sua audiência, como eu sempre digo e faço questão de repetir, é muito importante para nós. Então, obrigada mesmo. Vamos lá, já vamos direto ao assunto. Vamos aqui com o meu telão do Profit da Nelógica, dar uma olhada nesse Bovespa, que segue numa alta de 1,39%. A gente entrou, né, nesse patamar dos 110 mil pontos, logo em seguida ali da abertura, ainda tinham papéis ali em leilão, quando a gente recuperou os 110 mil pontos, e a gente vem seguindo assim, né, com essa movimentação. Agora são 110.731 pontos, uma alta de 1,39% no índice Bovespa. A gente tem no dólar futuro uma queda de 0,87, moeda americana cravada aqui nos R$ 5,12. Amer 3, que é o papel que a gente vem acompanhando e repercutindo, é o assunto do mercado desde a semana passada. O papel entrou por diversas vezes em leilão. Hoje, quando saía de leilão, ia para negociação, passava alguns minutinhos, voltava novamente para leilão com a movimentação, né, com o limite de movimentação batido. Então, no final das contas, a gente tem agora o papel subindo 1,55%. Nesse momento, a R$ 1,97. Nas altas e baixas, que a gente tem aqui, Amer 3 está em alta, estava falando agora. Redditor é que lidera a alta 6,7%, na ponta negativa a Qualicorp. E aqui nessa situação de Redditor e Qualicorp tem o processo de andamento ali de junção da companhia, a terceirização, né, de gestão de Qualicorp pela Redditor também, ou seja, tem alta aqui do papel de 6,74% para a Redditor e Qualicorp é uma queda de 5,74%. No caso de Redditor também tem recomendação, tá? Então, aí isso vem ajudando a fazer preço no papel desde mais cedo. A gente segue com apoio também de commodities desde o período da manhã, tanto o petróleo como o minério de ferro em alta. Alguns dados positivos lá na China, que abrem aí já um espaço para recuperação, né, de cotação e de demanda pelas commodities. Então, a gente tem Petro 4 aqui subindo 3,95%, o Petro 3 sobe 5% agora. Aí a gente também tem alguns papéis do setor de shoppings. Arezzo também subindo 3,64%, como diz o professor Alexandre Cabral, porrada, e é para alegria dele, né? Que sabe, todo mundo sabe que ele fala que sempre, ele já falou que várias vezes no ar tem Arezzo e sempre ensinou para as filhas dele que você tem que investir no que consome. Então ele já muito espertamente, com várias mulheres em casa, Arezzo, R$ 80,27, alto de 3,67%. A gente trouxe muitos detalhes aqui, já repercutimos bastante sobre essa aquisição aí de Arezzo de 60% da marca Vicenza. Isso o mercado recebendo já muito bem. BPAC 11 e Ambev, os dois papéis que não por acaso a gente via ontem caindo, né, os papéis que têm sofrido os reflexos dessa crise aí causada pela Americanas, caíram bastante na segunda-feira e hoje segue no movimento aqui de recuperação. No caso, BPAC 11 subindo 3,45%. Essa é a situação do mercado agora aqui no Brasil, mas para saber mais como estão as bolsas nos Estados Unidos, a gente vai com ele, seu Gabriel Monteiro. Boa tarde para você. Boa tarde, dona Débora Oliveira. Quero saber se o Alexandre Cabral também investe em Cambuci, uma das maiores fornecedoras de materiais esportivos aqui do país, já que Alexandre Cabral nas férias virou um grande atleta e, na verdade, então tem uns vídeos aí na internet rodando do Alexandre Cabral, aumentando ali a sua participação e a sua carreira também como atleta profissional de basquete. Sempre gosto de lembrar essa grande imagem que ficou grudada na minha cabeça. Para os mercados internacionais, dona Débora Oliveira, tivemos um dia de recuperação, depois, claro, dessa segunda-feira sem negociação por causa do feriado de Martin Luther King lá nos Estados Unidos. Então, as bolsas nos Estados Unidos não funcionaram ontem e hoje repercutindo tanto os resultados divulgados na sexta-feira quanto os resultados já divulgados para essa temporada de balanços do quarto trimestre de 2022 nesta terça-feira. Então, os principais destaques, principais balanços aí reportados continuam sendo o das instituições financeiras. Nós tivemos Goldman Sachs divulgado hoje e também Morgan Stanley antes da abertura do mercado. Situações bem diferentes, situações bem
separadas. Nós temos Goldman Sachs com um lucro abaixo do esperado, um lucro abaixo do que foi projetado ali, o consenso Refinitiv. O lucro que era projetado de $5,48 por ação foi reportado $3,32 centavos de dólar por ação. Então, uma queda bem representativa, muito abaixo do esperado e não, portanto, as ações de Goldman Sachs hoje caem próximo dos 7%, então 6,86% de queda para as ações de Goldman Sachs nas bolsas norte-americanas, fazendo pressão inclusive para o índice Dow Jones, que é o único índice norte-americano em patamar negativo neste momento. Nós temos aqui, Dow Jones com 0,88% de queda, S&P 500 0,03%, realmente um patamar de estabilidade, mas ainda com sinal positivo, e a Nasdaq, bolsa de tecnologia, que deve ver os balanços divulgados um pouquinho mais para frente nessa temporada, 0,27%. Claro, as empresas de tecnologia não estão salvas dessas quebras de expectativa do mercado, claro. Teremos de aguardar a divulgação desses resultados e aguardar empresa a empresa, porque nos Estados Unidos as coisas elas funcionam um pouco diferentes do que aqui no Brasil. Tem companhias que mesmo atuando no mesmo segmento, têm formas de receita, formas de gerar receita muito diferentes e, claro, podem ter resultados muito desiguais. Então é importante que nós observemos caso a caso, olhemos com cuidado cada uma das companhias. Enquanto Goldman Sachs reportou esse lucro abaixo do esperado, nós tivemos o Morgan Stanley reportando o lucro de $1,26 por ação no quarto trimestre. A expectativa era abaixo desse valor reportado, era de $1,19. A disparidade não é tanta como a que vemos em Goldman Sachs, mas Morgan Stanley superando as expectativas no mercado. Para os mercados europeus, nós temos, claro, alguns dos grandes eventos lá para o mercado europeu durante esta semana. Temos o Fórum Econômico Mundial de Davos acontecendo, deve contar com o discurso de Christine Lagarde na quinta-feira, então vamos acompanhar essas movimentações até esse discurso, até o posicionamento oficial da diretora do Banco Central Europeu, mas nós temos aqui alguns fechamentos bem díspares, mais próximos da estabilidade. DAX subindo 0,35%, nós tivemos o CPI da Alemanha divulgado hoje, ficou exatamente nas estimativas do mercado, não surpreendeu nem positiva nem negativamente, mas o índice fechando próximo da estabilidade com 0,35% de alta. FTSE no Reino Unido já caiu um pouquinho, 0,12%, mas não é uma queda significativa depois de uma série de altas nas últimas 2 semanas. Nós temos CAC 40 na França com 0,48% de alta e o índice Eurostoxx 0,42% também por cento de alta. Fechamento do mercado europeu, que fecha normalmente ali próximo da 1h30, 1h40 da tarde. Essa é uma métrica, essa é uma média ali do fechamento das bolsas lá na Europa. Então, um dia de certa estabilidade para o mercado europeu, claro, na falta de algumas grandes notícias, fiquemos aguardando ali o discurso de Christine Lagarde, claro, novas divulgações para o CPI geral da zona do euro no ano de 2022 e também índices de produção industrial, índices de emprego. A gente vai receber tudo isso ao longo deste mês, Débora. É isso aí. A gente vai começar o nosso giro de notícias agora e eu já quero começar falando sobre o Banco BV, que entrou com recurso na Justiça do Rio de Janeiro para não ter que liberar para Americanas os valores referentes à liquidação de dívidas da companhia. O pedido é baseado em 4 cédulas de crédito bancário, 3 contratos de fiança e em 2 acordos de compensação. Segundo o BV, o contrato entre a Americanas e o banco previa que a varejista aplicasse recursos em CDBs emitidos pelo banco. De acordo com o teor do conteúdo desse recurso que o broadcast teve acesso, esses CDBs poderiam ser utilizados para compensar valores devidos caso estes não fossem pagos nesse caso. Outro ponto do relacionamento entre o banco e a empresa afirma que o BV pode pedir exoneração das fianças e que, caso ela não aconteça, fica autorizado a reter valores que estejam em seu poder e que pertençam à varejista. Isso com base nesses contratos, que o BV fez o resgate antecipado de um dos CDBs da Americanas que venceria originalmente na próxima segunda-feira.
Além disso, o banco liquidou as 4 cédulas de crédito bancário vencidas, extinguindo, então, as dívidas. Com isso, o BV afirma que todos os créditos que o banco possuía na referida data com o Grupo Americanas foram extintos. As liquidações se deram antes da decisão do Tribunal de Justiça do Rio, que concedeu tutela de emergência à varejista, impedindo que bancos executassem antecipadamente as dívidas à companhia. O pedido do BV é para que essa decisão não seja válida para as operações do banco, ou seja, para que seus efeitos não retroajam. E os desdobramentos do caso Americanas não param por aí. O Ministério Público de Contas, junto ao Tribunal de Contas da União, enviou uma representação para que o tribunal apure possíveis desvios de finalidade na CVM. O pedido foi feito pelo subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado após o ex-presidente da Americanas, Sérgio Rial, ter revelado a existência de inconsistências contábeis de 20 bilhões de reais no balanço da companhia. O subprocurador-geral explicou que o objetivo é apenas fiscalizar. Erro de bilhões põe uma pulga atrás da orelha, segundo o Furtado, segundo o subprocurador-geral. No documento, o subprocurador pede que o tribunal avalie se houve omissão na fiscalização da CVM, o que diz respeito a um suposto esquema de fraude ocorrido na empresa Americanas e noticiado pelo banco BTG Pactual. Ainda sobre Americanas, há a expectativa de que o sócio da consultoria Rothschild, Luiz Muniz, ele tenha a primeira rodada de negociação com os bancos credores da varejista ainda nesta terça-feira. Segundo o Valor, o executivo substitui o ex-presidente da Americanas, o Sérgio Rial, que deixou a empresa na última quarta-feira depois de apontar um roubo de 20 bilhões de reais no balanço da companhia, mas vinha representando os acionistas de referência nas primeiras rodadas de negociação. Alguns dos credores chegaram a se reunir com o Muniz ainda nesta segunda, mas agora, com o mandato já formal, oficial da empresa para conduzir essas conversas, que tendem a ser tensas, já que a briga já está pegando fogo no judiciário, Luiz Muniz ainda terá que mostrar que a sua escolha foi acertada. Logo depois de ser anunciado, na tarde de ontem, houve uma desconfiança do mercado por causa da proximidade de Muniz com o trio Jorge Paulo Lemann, Beto Sucupira e o Marcel Teles, que são os principais acionistas Americanas. Sócio há 20 anos da Rothschild, Muniz é um velho conselheiro, um velho conhecido do trio, na verdade, e que trabalhou por cerca de 8 anos no Banco Garantia. A reunião de hoje seria com o time de reestruturação dos bancos. E a Americanas S.A. já teria convidado Camille Faria, a CFO da TIM, para ela assumir o mesmo cargo na varejista. A executiva, que já foi management do Morgan Stanley, do Bradesco BBI e do Bank of America, ganhou experiência prática em recuperações judiciais quando assumiu o posto de CFO da Oi em outubro de 2019. Ela trabalha para a operadora concorrente, no caso a TIM, desde o final de 2021. De acordo com o site Brazil Journal, Camille já teria aceito o convite da Americanas. Então, para quem estava comparando a Americanas com a Oi, agora temos uma ex-CFO do grupo Oi, da companhia Oi, possivelmente assumindo o cargo de CFO da Americanas a partir deste momento. Coincidências ou não, né, Gabriel? Bom, outro papel que tem sido afetado com esse caso de Americanas é o da Ambev, como eu comentei agora há pouco para vocês, né? Questionada pela B3, inclusive, a companhia disse nessa tarde que não conhece fato ou ato relevante não divulgado que justifique as oscilações das ações entre os dias 3 e 16 de janeiro. No pregão de ontem, os papéis tiveram queda de 4,90%, cotados a R$ 13,20, sendo a maior oscilação no período apontado pela operadora da Bolsa. Tanto a quantidade de ações quanto o volume negociado ficaram em linha com os outros dias. Em documento, a Ambev reiterou o seu compromisso de divulgar qualquer fato relevante que possa influir de modo ponderável na cotação dos seus valores mobiliários ou na decisão dos investidores. E a Renner disse nesta terça-feira que não está em processo de negociação de compra com a C&A. Os papéis da C&A haviam disparado após os rumores de negociação. Veja agora esse e outros destaques do mundo corporativo na reportagem.
Após questionamento da CVM, a Lojas Renner anunciou nesta terça-feira que não procedem as informações veiculadas pela imprensa de que a companhia estaria negociando a compra da C&A. O rumor já havia sido desmentido ontem pelo presidente da C&A, Paulo Correia. Nesta segunda-feira, as ações da C&A fecharam em alta de 11,5%, impulsionadas por notícias sobre a suposta negociação, enquanto as da Renner tiveram queda de 2,04%. E o BTG reiterou a recomendação de compra para Plano & Plano, com preço-alvo a R$ 7,00. A construtora apresentou fortes resultados operacionais no quarto trimestre, desempenho que foi impulsionado principalmente pelos lançamentos acima do esperado e pela velocidade consistente de vendas, segundo o banco. O Bradesco BBI reforçou a recomendação de compra para a Moura do Bem Engenharia, com preço-alvo a R$ 12,00. Segundo o banco, a construtora teve bom desempenho de lançamentos no quarto trimestre, reforçando sua posição de liderança no Nordeste. E já o Citi mantém a recomendação de compra para Arezzo, com preço-alvo a R$ 118,00. Para o banco, a aquisição da Vicenza é bem-vinda e ajuda a companhia a expandir vendas em território nacional e no exterior. A indústria de motocicletas no Brasil mantém uma expectativa muito positiva para o país em 2023 e prevê uma alta tanto na produção como nas vendas, segundo números da Abraciclo, que é a associação do setor divulgados nessa terça-feira. A estimativa é de expansão de 9,5% na produção sobre o ano passado, atingindo 1,55 milhão de motos. No varejo, a perspectiva é de um aumento de 6,7% em relação a 2022, somando cerca de 1,5 milhão de motos licenciadas nesse ano. No cenário da entidade, as exportações deverão alcançar 59 mil unidades, um aumento de 6,7% sobre o volume registrado no ano passado. Apesar dessas estimativas positivas, o presidente da Abraciclo afirma que o setor ainda enfrenta problemas com a cadeia logística e também com o aumento de custos, principalmente no transporte marítimo. Já sobre a oferta de crédito, o dirigente disse que não vê problemas no curto prazo. E antes de nós chamarmos nossa primeira entrevista, nosso primeiro convidado, gostaria de saber se você que está aqui todos os dias na nossa programação ou caiu de paraquedas na programação da BMC News, está gostando do nosso conteúdo, já está inscrito no nosso canal aqui do YouTube, então chequem, dê uma olhadinha, abaixem um pouquinho a tela aqui do seu navegador, tem um botão vermelho escrito inscrever-se, então clique ali, se inscreva no nosso canal, assim você pode receber alertas e notificações de todos os conteúdos que nós publicarmos aqui no nosso canal, que são alheios à nossa programação ao vivo. Então, para você que acompanha a BMC News de dia ali, de manhãzinha até a noite, sabe que nós temos conteúdos exclusivos produzidos diretamente para o canal do YouTube, como também são produzidos para o nosso Instagram, para o nosso portal de notícias. Então, para acompanhar a completude desse conteúdo produzido por nós, claro, se inscreva no nosso canal e em todas as nossas redes sociais. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas na volta a gente tem uma entrevista super bacana aqui para trazer para vocês. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como o DAX, Nasdaq,
e S&P 500, e commodities, como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Estamos de volta, agora a gente vai bater um papo com o Luiz Roger, ele que é analista buy-side de renda fixa da Conex Capital Gestora de Recursos. Já está aqui para falar com a gente, Luiz. Seja bem-vindo aqui à nossa programação. Muito obrigado por ter aceito aí, né, o nosso convite. Eu acho, Luiz, que você mutou o seu áudio. Dá uma verificada aí se está mutado. A gente ainda está sem ouvir. Vou pedir para o pessoal da produção entrar em contato então, com o Luiz. Enquanto isso, eu vou só atualizar aqui o Ibovespa para vocês, tá? Que a gente segue, olha só, expandindo, aliás, altas aqui nesse rumo final do pregão. Horas, nos últimos minutos, 1,69... Últimos minutos? Não, ainda tem mais de uma hora para pregão. 1,69% de alta, Ibovespa aos 111.059 pontos. Abrimos nos 109.213, já logo ali nos primeiros minutinhos depois da abertura fomos para os 110, vinha sustentando essa casa dos 110 mil pontos, agora passa os 111 mil pontos, 111.059. Como eu falei para vocês, a gente tem muito apoio do setor de commodity, hein, gente, hoje. Tanto tem, né, petróleo no patamar positivo, aqui com o Petri 4 subindo 4,99%. Né, como a gente também tem outros commodities que estão também beneficiando aqui. As papeleiras aparecem por aqui, também temos bancões, olha só, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco. Esses bancões que vinham também em queda nesses últimos dias, porque são alguns deles credores ali da Americanas e por tabela estavam sofrendo esse efeito aí de queda por causa toda essa crise gerada pela Americanas. Americanas que agora está subindo 3% nesse momento. Gerdau, setor de mineração, segue em alta agora, mas a Vale, que vinha em alta durante todo o dia, virou para o negativo e agora cai um pouco, tá? 0,10. Enquanto isso, no setor de varejo, por exemplo, o Magazine Luiza, que subia durante toda a manhã, subiu também nesse pregão de segunda-feira, agora está caindo 1,3%, junto com Via, que também cai agora 1,91%, viu, Gabriel? Maravilha. Débora, agora atualizando o mercado internacional, Dow Jones caindo ainda 1,05%, ampliando um pouco as quedas durante esse nosso programa. Nós temos S&P 500 agora virando para o patamar negativo, ainda em certa estabilidade, 0,19% de queda, mas interessante essa virada de patamar, de sinal para o S&P 500. Nasdaq diminuindo um pouco os ganhos, 0,09% de variação positiva para a Nasdaq, bolsa que abriga ali alguns ativos voltados à tecnologia, a companhias de crescimento, normalmente mais volátil ao cenário macroeconômico e, claro, como eu lembrei no começo do programa, nós teremos a divulgação desses resultados um pouco mais à frente, nessa temporada de divulgação dos balanços do quarto trimestre de 2022. Interessante que você comentou o patamar das commodities, Débora. Nós temos aqui petróleo Brent a $85, quase $86, patamar que nós não víamos há um bom tempo, acho que mais de um mês que a gente está com o petróleo ali próximo dos $80, subindo um pouquinho, 84, 83, mas $86 é um patamar que nós não víamos há um bom tempo. Então, de animado aqui para a commodity energética, tanto o petróleo Brent, $86 neste momento, e o petróleo WTI, $80,54 de dólar, 0,54% de variação positiva para a WTI e 1,80% para o Brent. Voltando aos Estados Unidos, como eu mencionava, o principal destaque negativo são as ações de Goldman Sachs, que agora ampliam um pouquinho essas quedas de hoje, 7% de queda, passando aí o patamar de 7%, chegou a oscilar acima de 7,14%, 7,16% de forma negativa, claro, ainda oscilando muito, mas ainda em patamar de forte queda para as ações que reportaram, a companhia que reportou lucro abaixo do esperado pelo consenso Refinitiv, pelo consenso do mercado, e uma queda bem brusca, uma queda bem interessante, uma divulgação bem aquém do que esperava o mercado. Então, nós tínhamos aqui, se eu não me engano, uma expectativa de $5 de lucro por ação, e nós tivemos, claro, uma divulgação de $3 de lucro por ação, bem díspare do que o mercado esperava até
a tarde de ontem, até, claro, a divulgação do resultado, Débora. É isso aí. Olhando agora um pouco para o setor imobiliário, e a gente ainda vai repercutir com vários, com as entrevistas que a gente vai ter aqui hoje, Gabriel. Estou de olho aqui na IVE que teve a prévia operacional sendo divulgada, as ações da companhia, inclusive, sobe com os investidores reagindo a essa prévia do quarto trimestre da companhia. Eu vou até trazer o setor aqui para a gente dar uma olhada nesse setor imobiliário. Vamos lá, deixa eu trazer aqui pela variação, não pelo volume, para a gente dar uma olhada nesse monitor de mercado. A gente tem Plano e Plano aqui, liderando alta, 7,88%, e das prévias que foram divulgadas, é a que realmente tem o maior destaque agora, inclusive, é a Plano e Plano, tá? Então a gente tem, olha só, as ações da companhia tendo essa boa reação do mercado. Nesse período, a companhia lançou 4 empreendimentos, sendo em São Paulo, um VGV de 43 milhões de reais, e 3 no Rio Grande do Sul, com VGV 100% de 119 milhões de reais, ou seja, 35% aí. As vendas líquidas totais foram de 334 milhões, tá? E também as vendas do estoque somaram 189 milhões de reais, né? Um VSO de 7%. Então a gente tem, olha só, Plano e Plano subindo 7,88%, Gafisa que está subindo 6,63%, 46%, mas nesse caso de Gafisa o papel, né, caiu bastante nos últimos tempos. A gente sabe que tem ali uma discussão agora já judicial entre a Este Capital junto com a Gafisa. Também vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho por aqui. Elbor está aqui subindo 4,65%. Moura do B, que também teve bons resultados aí, tanto, né, de venda de lançamentos, como também, tanto de lançamentos como de vendas. A gente tem uma alta de 4,17% e tem recomendação, nesse caso aqui, de Moura do B. A gente tem algumas recomendações saindo, agora já Santander, inclusive, é o que está recomendando compra para Moura do B com preço-alvo a R$ 9,00. Para o banco, o resultado operacional da empresa no quarto trimestre, apesar de aparentemente fraco, teve um avanço nos distratos, né, aponta o banco, e por isso eles estão recomendando ainda a compra para Moura do B. Aí a gente tem aqui, nesse momento, Moura do B subindo, boa parte, inclusive, né, do setor imobiliário subindo agora. Plano em Plano, inclusive, Débora Oliveira, nós temos também um relatório indicando compra para o ativo, esse é emitido pelo BTG Pactual. BTG Pactual revisando os seus relatórios neste início de janeiro, próximo da temporada de resultado e, claro, com as prévias operacionais já em mãos. Então, BTG Pactual revisando para compra ainda com preço-alvo de R$ 7,00 para o ativo de Plano e Plano. Claro, falando que pode ter fortes resultados nesse quarto trimestre de 2022 por conta dos lançamentos acima do esperado e também pela velocidade acelerada de compras, de vendas, na verdade, uma velocidade consistente das vendas desses ativos. Então, junto ali com as prévias operacionais, nós temos também esse relatório de BTG Pactual para os ativos de Plano e Plano, Débora. É isso aí. Bom, deixa eu só trazer aqui novamente o Ibovespa, o Gabriel, para poder a gente, né, dar uma olhada no geral. Redditor permanece ali, 7,73% de alta para Redditor. A gente também tem papéis aqui de tecnologia, alguns papéis de tecnologia. TOTS aparecendo por aqui. TOTS sobe 4,85%. Nesse momento, a gente tem de alta para TOTS, a gente tem também, lembrando, né, que a gente vinha desde o período da manhã com a curva D um pouco mais despressionada, isso acaba favorecendo o setor de consumo, também empresas de tecnologia. E em relação às empresas de tecnologia, tem uma matéria no Jornal Globo que fala sobre, né, essa onda de demissões em massa que tem acontecido em algumas companhias. As empresas de tecnologia já demitiram mais de 2.000 pessoas no Brasil desde o início do ano, segundo as contas do perfil independente Layoffs Brasil do LinkedIn. Isso, né, é o que informa uma reportagem do Globo. Eles dizem o seguinte: a lista é encabeçada pelo PagBank, né, é o PagSeguro, com mais de 500 profissionais dispensados. Também dispensaram profissionais de tecnologia e marketing digital, a fintech Willbank, a empresa de logística Fretbras, mais de 100 profissionais, a Pier com 111 pessoas, né, e a empresa Web3 também fez ali uma onda de demissões. Essa última demitiu inclusive 50% do seu quadro, né, ou seja, cerca de 40 pessoas. A consultoria César também fez um corte que afetou 85 pessoas, enquanto a chinesa Didi, dona de um aplicativo de mobilidade, né, do 99, anunciou cortes em toda a operação. Nas redes sociais circula que seriam na casa de 80 profissionais, nesse caso da 99.
Entre as Big Techs americanas, a Amazon anunciou corte de 18 mil funcionários em todo o mundo, mas não detalhou quantos desses profissionais serão desligados aqui no Brasil. Ou seja, existe uma onda aí, né, de demissão acontecendo. Empresas de tecnologia no Brasil também estão seguindo os pares americanos nessa onda de demissão, viu, Gabriel? Nós seguimos praticamente foi afetando aos poucos as empresas mais sensíveis e, claro, a gente não sabe até onde vai esse movimento, Débora. Ano passado a gente falava muito sobre as startups, então as startups e as fintechs demitindo em massa no ano passado, agora se estendendo um pouco ali para as empresas de tecnologia mais sensíveis ao custo do capital por demandar muito investimento em pesquisa e desenvolvimento, e agora a gente não sabe para onde vai se estender, claro, esse movimento demissional, esse movimento de grandes demissões aqui para o nosso mercado. Então, sempre bom ficar de olho, apesar de termos nos antecipados no aumento dos juros aqui no Brasil, termos uma estabilidade ali até enxergada já há algum tempo na inflação no país, ainda há muitos desafios a serem enfrentados pela economia brasileira. A partir deste momento, claro, a nova gestão terá que lidar com todos esses embrólios, com todos esses desafios, e a gente vai acompanhar quais serão as soluções apresentadas e quais serão os pontos mais atacados, quais serão os pontos ali de maior atenção aqui para a nossa economia. Esse movimento ele já se replicava no ano passado, já se apresentava como um problema, ele foi crescendo e, claro, a gente tem que acompanhar os relatórios oficiais de emprego do Brasil para saber como é que está a situação em outros segmentos. Mas tecnologia, lembrando, segmento muito sensível ao aumento do custo do capital e também muito sensível ao rebaixamento do poder de compra da população como um todo, mesmo quando, claro, fornecedoras ali de softwares para grandes companhias, fornecedoras de infraestrutura, se esses clientes estão vendendo menos, claro, tem menos demanda de tecnologia e isso acaba afetando o segmento como um todo, Debs. É isso aí. Gabriel, investidores estrangeiros estão ainda apostando na Bolsa, né, e já somam 2 bilhões 980 milhões em aportes. É tanto número que às vezes a gente confunde-se quando bate o olho, mas vamos lá. Os investidores estrangeiros aportaram 535 milhões, quase 536 milhões de recursos no segmento secundário da B3, né, que são as ações já listadas, só na sexta-feira, dia 13 de janeiro, né, no dia que o Ibovespa, inclusive, caiu 0,84%. Com isso, o superávit anual e mensal da categoria avançou 2 bilhões 980 milhões de reais. Já o investidor institucional sacou 809 milhões na sexta-feira. Com isso, o saldo anual e de janeiro do grupo é negativo, com 2 bilhões 980 milhões de reais em aportes, ô Gabriel. Então, vamos lá, vamos continuar acompanhando, inclusive. Tem muita gente, muito analista que fala que a gente tem, né, a Bolsa brasileira sendo muito barata comparado, né, aos pares, aos cases que a gente tem nos países emergentes, então acaba, né, chamando um pouco a atenção realmente do investidor estrangeiro, sem contar que essa questão da taxa dos juros aqui também acaba sendo atrativa, né, Gabriel? É muito atrativa para os investidores que buscam certa estabilidade, com esses juros em 13,75, uma taxa altíssima para qualquer economia internacional. Inclusive, o Alex Andrelli trouxe um levantamento durante o nosso BMC News de hoje, do Bank of America, falando sobre esse começo de 2023 e quais eram as principais movimentações de capital ao longo desse começo de janeiro. Inclusive, saindo um pouco o capital dos Estados Unidos, saindo um pouco o capital do Reino Unido e se movimentando principalmente para mercados emergentes, coloco o Brasil e a China nessa conta, e também para a Europa como um porto seguro aqui das economias desenvolvidas por estar com os dados dentro das expectativas para esse final de ano de 2022 e também começo de ano de 2023, e quando surpreende positivamente os dados lá na Europa. Claro, há ainda muitas dúvidas sobre a economia internacional, no entanto, o fluxo de dinheiro dos mercados globais ele está sendo aportado principalmente em mercados emergentes, contando o Brasil, mas também parcela desse dinheiro está indo para a Europa. Então, a gente tem esse fluxo de gringo entrando massivamente na nossa bolsa, enquanto os vendedores, ali, as instituições
os investidores institucionais brasileiros estão retirando, fazendo saques desse capital aportado. Inclusive, a gente tem alguns dados da Ambima que serão anunciados aqui um pouco mais para frente no nosso jornal, que demonstram todo esse volume de capital negociado durante o ano de 2022, inclusive um pouco abaixo do ano anterior. 2021 foi um ano interessante, apostava-se muito numa grande recuperação, a gente teve bastante movimentação do capital. Agora 2022, com todas as suas dúvidas, acabou frustrando um pouco o mercado como um todo, que via essa progressão ao longo dos anos já há um bom tempo. O interessante é que tem alguém acreditando no nosso mercado. Essa conversa sobre a Bolsa brasileira estar muito barata, claro, a gente sempre tem por aqui. É difícil achar um preço justo para as coisas e é difícil enxergar um preço justo, Débora Oliveira. Esse preço nunca aparecer ali na tela do nosso home broker ou do nosso dashboard, né? Então falar, não, o preço justo para a Bolsa brasileira está bem acima, mas eu invisto esse preço justo nunca chega, claro, por questões políticas, por questões fiscais, por questões de sermos, claro, um mercado emergente ainda muito incerto. Então a gente tem todo esse cenário montado para a economia brasileira dentro dos mercados emergentes, com boa expectativa do mercado internacional, claro, vai depender do bom desempenho das empresas, a gente vai ver isso ao longo da temporada de resultados e também, claro, a colaboração dos nossos entes públicos, dos políticos aqui no Brasil, tanto o Congresso quanto o Executivo, quanto o Legislativo. Se tudo correr bem, os investidores internacionais estão apostando aqui na Bolsa Brasileira, mas claro, a gente tem um monte de percalços ainda a enfrentar ao longo de 2023. É isso mesmo. Gabriel Monteiro, a gente vai agora para um rápido intervalinho comercial. Na volta a gente segue aqui com mais notícias, com mais informações para vocês do mercado. Não sai daí então, que a gente volta já. PMC News. Informação que gera valor. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Se você quer investir em commodities, mas não sabe como, nós temos um recado. Estão abertas as pré-inscrições para o Commodities, uma imersão para investidores. Nos dias 4, 5 e 7 de fevereiro, em um treinamento presencial e online, com vagas limitadas, aprenda comigo, Ale Delara, e com o Vicente Zotti, como operar contratos futuros, derivativos e exposição internacional nos maiores mercados do mundo. Um intensivo para investidores iniciantes ou profissionais, analistas, gestores de produtos financeiros e profissionais que atuam em commodities. Diversifique a carteira, crie estratégias, entenda tudo sobre negociações, contratos futuros, cotações e vencimentos. Quer saber mais? É só clicar no link ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela. Estamos de volta, vamos para mais umas notícias do mercado. Gente, o Citi tem avaliado que a crise enfrentada pela Americanas S.A. não representa um risco sistêmico para o setor de shopping centers. A instituição está lançando um novo produto que rastreia todos os lojistas dos empreendimentos cobertos pelo banco. Segundo o levantamento, a Aliança Sonai, incluindo a recém-incorporada BR Malls, tem 38 lojas da Americanas no total em 73% dos seus estabelecimentos. A Multiplan tem 15 lojas e o Iguatemi 9. Apesar do percentual parecer alto, a exposição é baixa, o que diz o Citi, por ser um lojista âncora que paga 1/3 do aluguel por metro quadrado de uma loja satélite. Além disso, os espaços são pequenos, com 1.500 metros quadrados em média.
E o mercado de capitais movimenta 544 bilhões de reais em 2022, uma queda anual de 10,9%. De acordo com a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, a Ambima, o resultado do ano é um recuo de 10,9% em relação a 2021. As emissões de renda fixa somaram, no entanto, 457 bilhões de reais, volume 6,6% maior do que o de 2021 e recorde na série histórica iniciada em 2012. Mas, no caso da renda fixa, da renda variável, no caso, houve uma forte retração das operações. As emissões somaram 55 bilhões de reais no período, recuo anual de 57%. Os instrumentos híbridos somaram 32 bilhões de reais, queda de 40,4% na mesma base de comparação. Bom, a gente vai aqui continuar com o nosso papo. Vamos trazer aqui o nosso próximo entrevistado. A gente tinha anunciado para vocês que a gente ia bater um papo com o Luiz Roger, mas ele teve um probleminha ali no áudio, então a gente já está remarcando aqui com a produção o papo junto com ele. E a gente vai conversar agora com Bruno Kumura, ele que vai conversar aqui com a gente, já está aqui ao vivo. Bruno, obrigado por participar aqui com a gente. Seja bem-vindo sempre aqui à programação da BMC News. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo, Bruno. Bruno, quero começar falando contigo um pouco sobre essas construtoras, a gente que está tendo, né, prévias aí sendo divulgadas, algumas delas divulgaram essas prévias operacionais na noite dessa segunda-feira, e a Plano & Plano acabou sendo um dos maiores destaques dessa prévia, né? No caso da Plano & Plano, houve recorde de lançamentos e também de vendas no trimestre, mas nem todas seguiram nessa mesma direção. O que mais favoreceu a Plano & Plano nesse TRI, na sua opinião? Eu acho que as condições de mercado, o modelo operacional da empresa é muito positivo. Então, a empresa, ela tem uma forte atuação na baixa renda, né? Então, eu acho que já o segmento de baixa renda, por mais que ainda vai ser beneficiado, eu acho que onde é mais fácil você conseguir diluir alguns custos, né? Eu sei que alguns custos são muito representativos e não é tão fácil repassar preços, então isso força a empresa a ser muito eficiente operacionalmente. Então, é o que a gente acaba vendo na Plano & Plano e em outras empresas que são pares, né? Então, como a Direcional, que ela acaba sendo uma ótima empresa, né? Todo esse tipo de empresa tem uma margem bruta muito boa e por mais que tenha um cenário desafiador agora, né? Uma conjuntura desafiadora, a gente vê que esse modelo aí operacional bastante eficiente, ele consegue se segurar bem nesse cenário, né? Maravilha, Bruno. Inclusive, eu gostaria de saber um pouco sobre o cenário projetado para essas companhias. A gente sabe que tem diversos segmentos dentro das imobiliárias, dentro das construtoras, incorporadoras. Algumas, inclusive, que eu venho conversando há um bom tempo, falam que 2022 foi um ano de poucos lançamentos. 2023, os lançamentos serão bem selecionados do que está óbvio ali no mercado, do que realmente pode dar certo. Realmente uma situação de contenção máxima de riscos, pelo custo alto do capital, pelo custo elevado das construções. A gente tem alguma perspectiva de melhora para o setor imobiliário neste ano? Essa movimentação de começo de ano, o segmento como um todo ganhando bastante valor, é apenas uma teoria política, ou às vezes até uma projeção do mercado do que pode acontecer, do que realmente é uma melhora no cenário? Como está a sua visão para o segmento como um todo e para os principais drivers ali que acabam influenciando essas companhias ao longo de 2023? Em relação ao setor, então a gente está muito mais confiante no segmento de baixa renda, principalmente por causa dos programas de governo, né? Então a gente vai ter a volta do Minha Casa Minha Vida e provavelmente vai ter aí um impulso adicional no programa, e isso deve ser bastante benéfico para o setor. Então o que a gente vê, né, é que a gente pode ter um estímulo maior para as faixas menores, né? Quando a gente pega as primeiras faixas, tem muita pouca empresa atuando. A principal delas é a Tenda, e a gente viu aí que ela passou por bastante dificuldades,
porque ela fez um orçamento totalmente fora da realidade, não prestou muita atenção na comunicação com o mercado e etc. Ela teve uma margem bruta negativa e isso acaba derrubando muito papel. Mas agora, no geral, a gente vê que vai ter bastante oportunidade. Se tiver algum estímulo para qualquer uma das faixas, mesmo as faixas mais baixas, a gente vê que é possível ter movimentação das empresas. Então, por exemplo, a gente vê a Plano & Plano, a Direcional, elas atuam nas faixas mais de cima do programa, mas elas poderiam facilmente baixar para as faixas mais baixas. Então, a gente vê que o modelo não seria tão diferente assim, né? Dado que essas empresas, elas atuam aí com muita produtividade. Já para o segmento de média e alta renda, a gente está um pouco mais pessimista, porque essa ideia, com o cenário de ter um juros mais alto por um período mais longo, acaba sendo muito ruim, acaba sendo detrator para o setor. Então, a gente não acha aí que, enquanto as perspectivas não melhorarem, a gente não vê uma melhora significativa, né? E dado todos esses gastos, toda essa confusão aí em relação ao fiscal, tudo isso tem empurrado a previsão de corte de juros mais para frente, e eu acho que isso é muito ruim, né? Então, mesmo quando a gente fala dos segmentos que continuam sendo subsidiados, né? Então, quando a gente fala até de uma média renda aí que é subsidiada pela poupança, ainda tem um juros relativamente alto, frente ao que a gente viu aí no passado, então a gente não vê aí muito estímulos, pelo menos desse lado de crédito aí para o consumidor. E também com a inflação alta, eu acho que isso pode comprometer um pouco mais a renda, pode aumentar um pouco a incerteza em relação ao futuro das famílias, e isso pode fazer com que elas tenham uma postura mais conservadora e não façam aquisição de imóveis agora no curto e médio prazo. Então, por isso que a gente acha que a decisão de 2022 de começar a botar o pé no freio nos lançamentos foi uma decisão certa, e a gente acha que isso vai continuar e que muitas empresas, elas estão, na verdade, procurando agora oportunidades para aumentar o banco de terrenos, né, o land bank. Então, eu acho que com essa situação macro adversa, eu acho que isso pode gerar alguma oportunidade. Talvez ela demore um pouco para aparecer, mas eu acho que aparecendo, as empresas, elas estão preparadas para fazer isso, né? Então, a partir do momento que você compõe um land bank de qualidade, eu acho que isso fica muito mais fácil de você ter um lançamento bom. Então, por exemplo, a partir de 2024 ou 2025. Perfeito. Agora, olhando um pouco para ainda nesse setor de construção, a gente tem esse caso, né, da Gafisa com a ESH Capital, a ESH que inclusive acabou levando essa briga já com a Gafisa para arbitragem, quase não vai agora, alegando inclusive que essas operações da empresa de aumento de capital seriam irregulares. No período de arbitragem, a gestora estima que o imbróglio societário, né, chega aí no entorno de 500 milhões e na B3 a incorporadora tem um valor de mercado de cerca de 680 milhões. Até agora, quem que sai perdendo, na sua opinião, em toda essa confusão da Gafisa? Eu acho que, nesse caso, o papel ele acaba se tornando um papel muito especulativo, né? Muito sujeito a esse tipo de informação. Então, eu acho que fica muito mais difícil para a gente, como um investidor fundamentalista, conseguir se posicionar no papel. Eu acho que isso acaba sendo muito ruim para os investidores do papel, né? Principalmente aqueles que pensam no longo prazo, porque, poxa, por mais que sejam ruídos, são fatores que podem afetar o longo prazo da empresa. Então, a gente até vê esse tipo de briga, esse tipo de incerteza como muito ruim. A gente acaba até se afastando um pouco da empresa, né? A gente acaba tendo uma cobertura um pouquinho mais de longe e provavelmente a gente vai ter que esperar ver todo esse processo acabar para a gente conseguir analisar melhor, para a gente ter uma clareza melhor em relação ao futuro e, a partir disso, tomar uma decisão se a gente investe ou não. Mas, por enquanto, do jeito que está, a gente acaba nem querendo investir, por mais que a gente veja o papel se movimentando bastante, né? Então, poxa, vai se valorizar coisas de 100% ou até mais, mas, poxa, não... Com essa clareza, com todas essas incertezas, não tem como a gente estar posicionado hoje, né? A gente, querendo ou não, a gente gosta de ter um pouquinho mais de clareza para a gente conseguir verificar melhor os riscos, né? A gente gosta de saber quais são os riscos e tudo isso, todo esse processo acaba gerando um risco que é muito difícil de tentar mensurar, né? Uhum.
Não, perfeito. Inclusive, Gafisa, acho que é difícil a gente olhar para fundamentos neste momento. Primeiro, porque todo esse imbróglio não envolve as operações da companhia, envolve participação societária, envolve o aumento do capital social da companhia. E, inclusive, tem uma assembleia extraordinária marcada para o dia 10 de fevereiro, foi convocada hoje pela companhia. Dentre as discussões, a principal discussão ali dessa assembleia extraordinária é a proposição, a especulação da Ash Capital, dizendo que as instituições financeiras que estão ligadas ali a Nelson Tanure, se juntadas, se aglomeradas todas as suas participações, superam os 44,33% de participação social na companhia, e caso isso realmente ocorra, ou seja, será explicado o que está acontecendo, serão apresentados os dados nessa assembleia no dia 10 de fevereiro, a companhia, Nelson Tanure, seria obrigado, junto dessas outras companhias, dessas outras instituições financeiras, a apresentar uma proposta de aquisição de 100% do capital social da Gafisa. Então, pode nem ter um longo prazo para o investidor que está entrando no papel neste momento. Falar, não, a operação ela pode se consolidar, eles podem usar esse capital dessa nova captação, desse follow-on, para melhorar suas operações. Pode não ter operação de longo prazo. Claro, isso ainda é muito especulativo, a gente não tem os dados, a gente não sabe o que acontecerá nessa Assembleia Extraordinária, até porque a Ash Capital ela não divulgou todas essas informações ao mercado, mas se realmente for comprovado, a gente pode ter uma aquisição de 100% do capital social da companhia, e aí não vai ter o longo prazo da empresa, né? Exato, e nesse caso, pode ser que até tenha um prêmio em relação à cotação de mercado, ok, mas eu acho que para quem gosta de especular, talvez possa abrir uma oportunidade, mas a gente acaba não tentando fazer esse tipo de coisa, porque a gente acaba não fazendo esses trades de curtíssimo prazo, né? A gente não gosta dessa ideia de você ter que acertar o timing, porque não é uma coisa tão óbvia, né? Então, enquanto que o fundamento, por mais que 2022 não tenha funcionado muito bem e até agora não tenha funcionado também, no longo prazo o mercado acaba sendo um pouco mais racional, e então os fundamentos acabam refletindo no preço das ações, né? Então, eu acho que acho que a melhor abordagem hoje é fazer análise com fundamentos e deixar essas oportunidades passarem, né? A gente acaba ficando olhando só de longe, mas tudo bem, a gente não vê nenhum problema no tipo de especulador que acaba comprando e vendendo rapidamente, aproveitando essas movimentações, dado que todos esses eventos eles acabam gerando uma volatilidade muito alta no papel, né? Então, pode ser tanto uma oportunidade para ganhar dinheiro quanto para perder muito dinheiro, né? Então, não faz o nosso estilo aqui, né? Maravilha. Entrando agora para o setor um pouco de commodities, a gente teve dados aí da China sendo divulgados, o que acabou sendo interpretado ali de certa forma como um pontapé ali para a recuperação de demanda de commodities em relação à China. Só que quando a gente fala de China, a gente sempre tem muitas interrogações, né, em relação a toda essa instabilidade de informações, né, a gente tem muitos questionamentos em cima disso, e isso acaba fazendo muito preço também nos papéis, nos setores aqui no Brasil, a gente acaba ficando exposto a esse tipo de coisa. Diante desse cenário que a gente tem, com as incertezas em relação até ao controle da Covid lá na China, acredita que esses dados que foram divulgados nessa madrugada já são suficientes para a gente realmente falar em recuperação, né, de demanda de commodity por lá? Porque se realmente a gente tem um up, né, se a gente tem um boom novamente ali na China, isso é muito positivo para o Brasil. Né? Mas como confiar? Somente esses dados já são suficientes, na tua opinião? Eu acho que esses dados são suficientes, sim. Então, quando a gente vê que o PIB ele foi um pouco melhor do que as expectativas, eu acho que isso já acaba sendo um bom sinal de que, poxa, o mercado ele talvez tenha exagerado um pouco na precificação, nos efeitos, e eu acho que isso acaba abrindo uma boa oportunidade. Agora, quando a gente vê os números em si, com certeza são negativos por confirmarem que é um crescimento muito baixo, né? Um crescimento muito abaixo do que foi visto nas últimas décadas, mas foi tudo por causa dessa política de tolerância zero. Então, a partir de 2023, a gente acha que vai ter sim a reabertura, a gente acha que vai ter todo um processo aí de vacinação, de utilização de novas tecnologias
como mRNA, e que isso vai ajudar bastante na imunização e isso vai permitir a reabertura total da China. É lógico que a gente fala isso em 2023, a gente já vê esses sinais, a gente acaba vendo o mercado reagindo aí muito bem, mas a gente acha que os efeitos eles vão ficar muito mais visíveis no segundo semestre. Então, por enquanto, a gente vai ver vários indícios, a gente já vai ver, então, por exemplo, melhoria na atividade, etc. E o mercado, ele vai tentar se adiantar, sim, né, a esses movimentos, e a gente gosta de estar posicionado nesse tipo de coisa, né? A gente gosta bastante da tese de reabertura de China, a gente não acredita muito na tese do minério de ferro, mas acaba gostando bastante da tese de petróleo, né? Perfeito. Lembrando que agora a gente está com os patamares um pouco acima dos especulados, dos negociados há alguns meses. A gente teve uma alta no preço do petróleo lá durante a recuperação da economia, uma queda depois ali para a região dos 79, 78 dólares, que preocupou o mercado. Não preocupar, porque já ouvi alguns entes do mercado dizendo que acima de 80 dólares é festa para todo mundo aqui no segmento. Mas agora a gente vê o petróleo ganhando força novamente, petróleo Brent agora 86 dólares e 44 centavos de dólar, petróleo WTI 81 dólares e 13 centavos. O que eu gostaria de perguntar é o seguinte: nós vimos recentemente a China reportando 60 mil mortes desde o início de dezembro, então é um dado bem significativo, alertou a OMS já cobra um reporte um pouco mais detalhado, com um pouco mais de periodicidade do governo chinês, das autoridades de saúde chinesas. Nós temos, por exemplo, o setor imobiliário ainda sob forte pressão na China. Nós temos, por exemplo, algumas regiões ainda tentando equilibrar a relação depois da retirada dos lockdowns, da possibilidade de lockdown sem prazo específico. Hoje, quais são os principais desafios? O que a gente precisa ficar de olho para olhar para uma economia chinesa? Como que você destacaria, quais os fatores que você destacaria como os principais para saber se a China ela vai conseguir se recuperar ainda nesse segundo semestre ou não? Quais são os fatores de atenção? É uma forte recuperação do setor imobiliário? É, como você bem mencionou, uma boa imunização, e essa imunização ela respondendo bem a esses dados de divulgação de novas contaminações ou de mortes no país? É, por exemplo, uma reabertura de vários países no mundo das fronteiras com a China sem necessidade de teste de Covid, como foram retomados, essa necessidade ela foi retomada inclusive por alguns países durante o final de 2022 e o começo de 2023. Quais são os pontos de atenção, os pontos que quem está nos assistindo, o investidor, tem que ficar de olho para tomar uma decisão relacionada, por exemplo, ao preço do petróleo e às companhias de commodities energéticas? Então, falando aí desses fatores, né? Então, a gente acredita aí que pode ter sim uma recuperação do setor imobiliário. A gente não acha que os estímulos que estão sendo oferecidos ao mercado não são suficientes para que a gente tenha um crescimento vigoroso, né, bastante sólido, como a gente viu nos anos anteriores, mas é basicamente para a gente não ter qualquer tipo de problema, a gente não ter nenhum tipo de risco sistêmico. Então, por isso que a gente acha que vai ter uma certa estabilização do mercado imobiliário, mas não vai ser mais o driver de crescimento. Então, o que a gente acaba olhando bastante é em relação ao consumo, em relação à mobilidade. Então, todos esses tipos de dados, eu acho que eles vão conseguir confirmar se essa tese está indo para a direção certa ou não. Então, conforme a gente vê aumento de mobilidade, conforme a gente vê a volta do consumo de bens e serviços, eu acho que isso vai ser muito positivo, porque a gente vai ver mais pessoas nas ruas, a gente vai ter mais viagens, sejam de automóveis, de aviões, e tudo isso acaba gerando consumo maior de combustíveis. Então, por isso que a gente acaba gostando bastante dessa tese de commodities energéticas, a gente acaba monitorando todo esse tipo de coisa, e é lógico que uma preocupação talvez que não esteja muito ligada a esses fatores de reabertura, seria muito mais a postura da China, do governo chinês, em relação
a percepção global. Então, uma coisa que a gente tem visto, que a gente acaba sendo bastante receoso, é com essa postura do Xi Jinping de ser um pouco mais fechado, de tentar se afastar um pouco do mundo. Então, talvez isso possa afastar um pouco os investidores, e se a gente tiver redução, na verdade, do investimento estrangeiro, eu acho que isso pode reduzir um pouco a capacidade de crescimento da China. Então, isso são coisas que a gente acaba vendo de curtíssimo prazo, curto prazo, e é lógico, né, dependendo do horizonte, né, quando a gente olha num horizonte mais longo, por exemplo, de uma década, a gente vê que a gente viu o dado populacional da China, né, a gente teve uma redução da população, e que a Índia pode passar a população da China esse ano que vem. Eu acho que isso pode gerar um problema de longo prazo. Então, a gente vê que a China, ela precisa fazer essa transição de um modelo industrial, né? Ela sempre fez manufatura dos bens a um preço muito barato, seja por causa de mão de obra, seja por causa de consumo aí de certas commodities, mas a gente agora vê que a China ela vai precisar passar por uma transformação e ela vai ter que mudar para um modelo de consumo. Então, o que a gente vai precisar ver também a gente está vendo um aumento de PIB per capita, a gente está vendo uma melhora da qualidade de vida das pessoas. Então, todo esse tipo de coisa, isso pode impulsionar o consumo da China. Então, e isso sem falar das diretrizes do governo, né, que eles querem investir mais em energias renováveis, eletrificação da frota e etc. Mas eu acho que são alguns pontos aí que vale a pena monitorar aí, pelo menos no curto prazo. Agora, Bruno, olhando um pouco para o setor de shoppings, né, nesse momento, a gente teve em 2022 números aí que chamaram bastante atenção, os resultados operacionais, né, de algumas administradoras de shoppings, o que traz para a gente aquela mensagem de que a pandemia é uma página virada. Mas para 2023, olhando para um cenário macro, a gente ainda tem fatores que preocupam diversos e acabam impactando diversos outros setores, não só de shoppings, mas inflação, juros, isso acaba tornando um cenário mais desafiador num geral. Para o setor de shoppings, você acredita que isso é um fator ainda mais preocupante? Lembrando que a gente está muito ligado ali ao consumo e que isso acaba sendo uma variável de peso realmente, né, para o consumidor. Como que você está com a tua expectativa para o setor de shoppings esse ano de 2023? Para o setor de shoppings, a gente está bem parecido com o final do ano passado. A gente continua com aquela tese de consumo de alta renda. Então, a gente acaba sendo bastante otimista aí com Iguatemi, Multiplan, que tem ativos que são dominantes e que tem um portfólio muito premium. Então, a gente acha que essa tendência deve se manter, né? Então, de melhora dos resultados. A gente viu que a Multiplan foi uma das primeiras aí a apresentar melhora em relação ao nível pré-pandemia. Iguatemi veio logo em seguida. A gente espera que isso atinja os outros shoppings também, né? Então, agora com a empresa, né, com a companhia que é resultado da fusão da Aliança e com a BR Malls, a gente acha que tem ativos muito bons lá e que vão se beneficiar bastante ainda dessa tendência de reabertura, de normalização. A economia, né, quando a gente fala de inflação, consumo, isso pode prejudicar um pouco esse aumento, né, esse crescimento, mas a gente continua bastante otimista aí de que, poxa, por mais que você tenha um público que não seja tão resiliente a intempéries, mas pelo menos a gente vai ter um bom nível de sinergia aí que vai poder ser colhido resultado dessa fusão, né? Então, negociação com fornecedores, redução no condomínio e etc. Então, a gente acha que pode ter alguns upsides, talvez não tão parecidos quanto o Iguatemi e Multiplan, mas a gente está otimista de qualquer forma. Perfeito. Gabriel. Maravilha. Eu gostaria de saber, inclusive, sobre essa questão dos shoppings. A gente tem algumas companhias com perfil diferenciado nessa administração. Nós temos aquelas companhias que se beneficiam, por exemplo, de algumas propriedades comerciais alugadas, um VGV já acumulado em volta das suas unidades de shopping. Nós temos, por exemplo, algumas companhias que têm
os shoppings como parte do seu modelo de negócios, mas também tem atuação em lajes corporativas, tem atuação em, por exemplo, fachadas ativas aqui na cidade de São Paulo, em regiões metropolitanas. Nós temos uma diversidade imensa aqui de companhias ligadas ao setor. Tem algum fator de risco que é indispensável para o analista ou para o investidor que está em casa observar para essas companhias? Qual que é o principal risco desses modelos de negócios tão diversos e você acaba numa diversidade ali, captando um risco no mercado que as outras companhias elas não têm? Então, qual que é o principal fator de risco para o setor imobiliário que o investidor deve ficar atento na hora de selecionar a companhia de shopping, a companhia do setor aí que ele gostaria de investir? Tem algum ponto de alerta que o senhor gostaria de destacar? Eu acho que depende muito mais do perfil do investidor. Eu acho que tem muito investidor que acaba sendo impaciente e acaba não vendo a evolução do papel, e eu acho que acaba desistindo do case. Mas a gente vê, então, por exemplo, Iguatemi. Iguatemi é um case ligado à alta renda, provavelmente não tem um trigger tão claro assim de como vai destravar valor, de como vai fechar o gap de valuation em relação ao Multiplan, mas a gente acha que conforme os resultados eles vão vindo em linha com as expectativas do mercado, vão correspondendo às expectativas, né? Ou seja, a gente vê que a gestão está fazendo um bom trabalho e isso eventualmente vai se refletir no preço. Então, a gente acaba não vendo um trigger muito específico para muitos papéis, mas a gente acha que com o tempo a gente vai ver que os resultados fazem sentido, né? Então fazem valer o valuation que eles têm. Então, por exemplo, no curto prazo a gente tem muitos problemas em relação à macro, em relação à taxa de juros, e isso deve ser prejudicial, isso vai causar muita volatilidade, mas esse que é o problema, né? Então as ações elas não estão respondendo muito a fundamentos, elas estão respondendo muito mais a fatores conjunturais, e tem que tomar muito cuidado para conseguir separar disso, esses fatores conjunturais do fundamento. Então, a partir do momento que você vê que uma ação ela está com um comportamento atípico, está com uma oscilação caindo muito, talvez seja muito importante você parar para pensar e tentar entender o que está acontecendo. Será que esse movimento ele é explicado por um fator macroeconômico ou se realmente teve uma mudança no fundamento? Eu acho que se você tem a confiança no fundamento, eu acho que é muito mais fácil de você aguentar, por mais que você tenha uma ação que esteja caindo. Então, só tomar cuidado com isso, porque se você está saindo só por fatores macros, muitas vezes você pode tomar uma decisão, porque é muito difícil acertar o timing. Perfeito. Bruno, eu quero muito agradecer a tua participação aqui conosco, né? Muito obrigada mesmo, obrigada pelo seu tempo, por ter aceito o nosso convite. E a gente aguarda aqui você outras oportunidades para fazer esse fechamento do mercado junto com a gente. Obrigado, pessoal. Eu que agradeço. Agradeço. Até mais. Tchau, tchau. Vamos seguindo por aqui. Já que a gente estava falando sobre o setor de shoppings, deixa eu atualizar o pessoal aqui, né, de como que a gente vem com o setor de shoppings nesse momento. A gente está aqui faltando... Opa, setor bancário não, Débora, setor de shoppings, agora sim. Multiplan segue em alta, olha só, 4,04. Agora o papel está R$ 22,38. JHSF também subindo, 1,71% agora. Aliança Sonai sobe agora 1,37%. Todo o setor aí seguindo no patamar positivo nesse pregão de terça-feira. Bom, no índice Bovespa a gente não mudou muito, aquele cenário de altas e baixas ainda. Temos Redditor aqui subindo 7,77%. O destaque em seguida é para a Petrobras, com os papéis de Petrobras, né, subindo mais de 6,5%. TOTS em seguida sobe 5,5%. Na queda aqui, Qualicorp permanece numa queda de 5,24% nesse quase final de pregão. São 5 horas e 13 minutos, a gente tem um pouco mais de 45 minutos aí no pregão. Então vamos ficar de olho. Por aqui no Brasil, a gente segue em alta, Gabriel. Posso fazer um jabá aqui, Débora Oliveira? Deve, aproveitar por favor. O nosso espaço da Top News. Hoje nós temos BMC Business. Vou falar aqui, o melhor programa dessa TV, não sei, vocês deixem aí nos comentários, claro, é o que eu mais gosto de fazer, é o que me dá mais trabalho, inclusive, para chamar os convidados e para bolar todo o programa, mas hoje receberemos a equipe da HBR Realty, então para você que gosta desse segmento imobiliário, até de shoppings, tem shoppings dentro do portfólio da HBR,
aproveite esse espaço de hoje. A entrevista será transmitida ao vivo a partir das 6 horas da tarde, a partir das 18 horas da tarde. Então você poderá enviar as suas perguntas, tirar todas as suas dúvidas com o time da HBR Realty. Quem fará parte dessa minha entrevista com o pessoal de lá será o CFO, ou seja, o diretor financeiro. Então todas as dúvidas sobre o resultado operacional da companhia enviem aqui no nosso chat, e também em relação com investidores. É a mesma pessoa que ocupa os dois cargos, que aglomera esses dois cargos, tanto de CFO, de diretor financeiro, quanto de relações com investidores. Então, para tirar todas as dúvidas sobre a companhia, para você que não conhece a HBR, aproveite o nosso programa de hoje para conhecer essa companhia que tem um pouco menos de visibilidade no mercado, mas ela atua em segmentos como espaços comerciais em fachadas ativas, ou seja, aqueles prédios comerciais ou prédios residenciais que têm a fachada ativa, que têm a fachada com diversas lojas, tanto restaurantes, quanto lanchonetes, quanto lojas, por exemplo, para pets, ou lojas ali de conveniência. Tem isso no portfólio. As quatro principais áreas de alocação são shopping centers, inclusive shopping de Suzano, que pertence aqui à HBR, e o shopping de Mogi das Cruzes, que também está no portfólio da companhia. Hotéis, então, investe também em hotéis, aluga esse espaço e desenvolve hotéis aqui no Brasil, e também o que eles chamam de oportunidades, o HBR Opportunities, que tem, por exemplo, o self-storage, aquele espaço para você locar, ou para a companhia, uma empresa locar, para armazenar ali materiais, bens pessoais ou materiais que não são utilizados no dia a dia. Tem build to suit, ou seja, ela pega uma companhia e desenvolve um imóvel que vá atender às dores daquela companhia específica e cobra um pouquinho mais caro para fazer esse desenvolvimento mais personalizado. E também o sale leaseback, que é interessante, é um modelo interessante de negócios, que é adquirir o imóvel utilizado por uma empresa e depois locar para a mesma empresa, ou seja, uma empresa que está fazendo a sua transição, está mudando o seu patamar financeiro, está fazendo algumas alocações ali que talvez não seja interessante ter o imóvel físico, ele vende para a HBR e a HBR faz um leasing e também aluga esse imóvel para a companhia. Então, uma companhia bem completa com diversos segmentos do setor imobiliário dentro do seu portfólio. Para você que quer conhecer um pouco mais sobre a HBR, hoje BMC Business comigo e com o diretor financeiro e de relações com investidores da companhia. Você falava sobre o mercado nacional, Débora Oliveira. Agora, para o mercado internacional, nós temos aqui um vai e vem danado para as principais bolsas lá nos Estados Unidos. Dow Jones ainda com mais de 1% de queda, 1,01% de queda, ainda perdendo bastante valor. Lembrando, nós tivemos a divulgação dos resultados de Goldman Sachs que não animaram o mercado, o lucro veio abaixo do esperado, o lucro por ação principalmente. Nós temos agora S&P 500 em patamar de estabilidade, 0,08%, perdendo um pouquinho menos de valor, então oscilando entre os patamares positivo e negativo. E aí Nasdaq virando novamente para o positivo, 0,23% de alta para a bolsa que abriga as principais ações de tecnologia e companhias voltadas a crescimento no mercado norte-americano. Trazendo inclusive, como eu mencionei aí, Goldman Sachs, a ação agora reduz um pouco as perdas, 5,93% de queda no pregão de hoje. A companhia que já chegou a perder mais de 7%, agora reduz um pouquinho nessa reta final, o pregão lá nos Estados Unidos, que acaba, inclusive, em paridade aqui com o nosso mercado brasileiro às 6 horas da tarde. Goldman Sachs era o principal destaque negativo do Dow Jones, agora 5,83% de queda, Débora. É isso aí. A gente vai para um rápido intervalinho comercial. Na volta, a gente traz mais notícias de mercado. A gente já vai ter análise técnica por aqui hoje, então não sai daí que a gente volta já. BMC News. Informação que gera valor. Atenção, investidor! Se você ainda não tem commodities na sua carteira, você pode perder uma grande oportunidade em 2023. Para investir em commodities, não é necessário ser um fazendeiro. Mas é preciso conhecer algumas particularidades desse mercado, que é um dos maiores do mundo. Por isso, nos dias 4, 5 e 7 de fevereiro, eu e o Vicente Zotti vamos ensinar tudo o que vivenciamos nesses anos sobre investir em commodities no mercado financeiro. Por ser um treinamento com acompanhamento presencial e online, as vagas são limitadas.
Serão 20 horas de conteúdo e um intensivão que vai acontecer na sede da BMC News em São Paulo. Para saber mais, é só clicar no link ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Estamos de volta, vamos para mais um giro de notícias, a gente falando agora sobre política. As sinalizações dadas por Fernando Haddad a investidores e empresários internacionais em Davos sobre a agência econômica do novo governo foram bem recebidas, mas faltaram detalhes quanto à nova âncora fiscal do Brasil, de acordo com fontes ouvidas pelo broadcast. Entre os pontos apresentados durante o evento organizado pelo Itaú Uniban, em paralelo ao Fórum Econômico Mundial, Haddad prometeu equilibrar as contas até 2024 e endereçar uma reforma tributária neutra, ou seja, sem elevação da carga. Haddad disse ainda que a Lei de Responsabilidade Fiscal, que criou um teto de gastos, cumpriu a sua função, mas é insuficiente e cria um limitador para o país continuar crescendo. O ministro admitiu, porém, que as alternativas a ela são limitadas e que, a favor do controle de gastos, mas por meio de outro mecanismo. Ele é a favor do controle de gastos, mas por meio de outros mecanismos. Faltou só um detalhe, que é o que explicar que regra vai substituir o teto de gasto. Foi o que disse um dos participantes do evento ouvido pelo broadcast. Inclusive, dona Débora Oliveira, nós tivemos a notícia de que o governo deve anunciar essa nova regra, esse novo marco fiscal, essa nova âncora fiscal até abril deste ano. Então, em abril a gente deve ter contato com um projeto, com uma previsibilidade ou alguma coisa desenvolvida ali já pelo governo. Esse projeto ele deve passar pelas casas legislativas, ele deve entrar em severa discussão social, então será discutido aqui com a sociedade, os jornais replicarão essa grande notícia e a gente vai ter um termômetro de se essa nova âncora fiscal pode ser uma solução ou não. Claro, como mesmo o ministro disse, as alternativas são limitadas para uma âncora fiscal. A gente vai ver o que será feito para esse novo governo para uma alternativa ao teto de gastos que já existe desde o governo Temer. Inclusive, sobre a reforma tributária aqui no país, ele defendeu que o foco dessa reforma deve ser no consumo. Então, a gente deve ver uma reforma bem focalizada ali na tributação de consumo aqui dentro do país, que em sua maioria afeta mais a população mais pobre, pelo consumo ser mais representativo na baixa renda do que na alta renda. Então você tem uma aberração aqui no nosso sistema tributário, que é essa tributação altíssima no consumo das famílias. Claro, deve ser foco dessas discussões propostas pela equipe econômica, tanto Fernando Haddad como Simone Tebet, quanto outros integrantes, e apresentada ao longo de 2023. E agora, indo um pouco para o cenário internacional, o chanceler Olaf Scholz disse hoje em entrevista à Bloomberg que agora que a oferta de gás já não é mais um problema tão urgente, a economia alemã está em boa forma para superar as consequências da crise energética provocada pela guerra na Rússia, entre Rússia e Ucrânia. Com isso, Scholz afirmou que está absolutamente convencido de que a Alemanha não entrará em recessão. O aumento da capacidade dos novos terminais de gás natural liquefeito nas costas do Mar Báltico e do Mar do Norte está dando à Alemanha a flexibilidade para manter a sua economia, foi o que disse Scholz antes de se dirigir ao Fórum Econômico Mundial, onde fará um discurso especial amanhã. A maior economia da Europa está começando 2023 com perspectiva melhor do que a
que se esperava há apenas algumas semanas depois que o clima excepcionalmente quente ajudou a reduzir o consumo de gás natural e praticamente eliminou o risco de apagões durante o inverno. Isso deu um impulso ao chanceler enquanto ele procura manter o apoio público ao esforço de guerra da Ucrânia e manter a sua coalizão de 3 partidos na linha. Bom, antes da gente continuar com as nossas notícias internacionais, Gabriel, deixa eu só trazer aqui o fato relevante da Americanas que acaba de ser divulgado, confirmando que Camille Faria vai realmente assumir a diretoria financeira e de RI a partir de fevereiro. A B3 suspendeu, inclusive, as negociações agora de Americanas, devido à divulgação do fato relevante. O papel entra lá em leilão até às 17h45, são 17 horas e 25 minutos, deve permanecer logo após essa divulgação. A gente já tinha trazido mais cedo essa informação aqui para vocês, de que ela teria já recebido o convite e que ela, inclusive, já teria aceito, Gabriel? Essa tinha sido a informação que a gente tinha passado aqui para o pessoal e agora vem o fato relevante. Confirmando, então, essa decisão, ela assume a diretoria financeira e de RI a partir de fevereiro. Camille Faria, que já passou pela Oi, e que tem aí já uma certa experiência em recuperação judicial, inclusive, Gabriel? Não, exatamente. Ela já foi gestora do Morgan Stanley, do Banco Bradesco BBI e do Bank of America e passou pela Oi em 2019. Ela estava na TIM desde 2021, então era diretora financeira tanto da Oi quanto da concorrente TIM e por essa experiência com a recuperação judicial de Oi dá alguns indícios de que possivelmente a Americanas possa realmente declarar esse processo de recuperação judicial, pedir esse processo de recuperação judicial, o que já vem sido noticiado como um grande rumor do mercado. Claro, não é uma notícia já concretizada, a gente vai ter que esperar esse processo, esses próximos 30 dias que defendem ali a liminar conseguida lá na Justiça do Rio, a Americanas da cobrança de dívida dos seus credores e a partir desses 30 dias ou até antes disso a gente deve ter alguma notícia, alguma movimentação ou algum esclarecimento ao mercado desse possível processo de recuperação judicial da Americanas. Fato é que Camille Faria já passou pela Oi, já tem experiência com recuperação judicial, mas também já passou por Morgan Stanley, Bradesco BBI, Bank of America e sai agora da TIM, Débora Oliveira. É isso aí. Bom, vamos lá, continuando agora nas nossas notícias internacionais. O Goldman Sachs está vendo sinais iniciais de deterioração do crédito ao consumidor à medida que a economia desacelera e mais tomadores correm o risco de atrasar os pagamentos. Foi o que disse o CFO Dennis Coleman durante uma teleconferência com analistas. De acordo com a CNBC, hoje o banco registrou a sua maior perda de ganhos em uma década, com a queda da receita e as despesas e provisões para perdas com empréstimos ficaram acima do esperado. O lucro trimestral caiu 66% em relação ao mesmo período do ano anterior, para 1,3 bilhão de dólares, ou 3,32 por ação, 3 dólares e 32 centos por ação, cerca de 39% abaixo da estimativa do mercado, Gabriel. Olha, é bem abaixo da expectativa do mercado, em 39% não é brincadeira, é uma diferença bem relevante aqui para os nossos cálculos, para o cálculo do mercado, inclusive a ação sendo punida aí na Bolsa de Valores. A gente tem uma movimentação bem interessante. Agora eu gostaria de saber novamente de você aqui que está nos acompanhando, já está inscrito no nosso canal do Telegram. É um canal gratuito com atualização em tempo real, inclusive que nos ajuda aqui na bancada da BMC News a sempre manter essa atualização constante. A gente monta o jornal, mas sempre aparece alguma coisa durante o dia. A gente usa esse canal do Telegram, é uma das principais fontes de informação da equipe de jornalistas da BMC News. Então, para você que acompanha o nosso trabalho, acompanha essa divulgação aqui de notícias sobre o mercado financeiro e quer estar em tempo real, informado de tudo que está acontecendo, não consegue acompanhar a nossa programação ao vivo, se inscreva no nosso canal do Telegram. O link está aqui na descrição, é um canal totalmente gratuito e abastecido ali em tempo real com tudo que está acontecendo no mercado. Tem uma equipe inteira da BMC News dedicada, claro, a atualizar esse nosso canal do Telegram. Então se inscreva e prestigie esse nosso trabalho duro, trabalho árduo que fazemos todos os dias para gerar informação que gera valor a todos os investidores que acompanham a BMC News, por qualquer que seja o canal, seja aqui na nossa programação ao vivo, sejam os vídeos do YouTube que são ali
formulados e dedicados exclusivamente para a plataforma, seja pelas nossas redes sociais, ou seja, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, ou também pelo nosso canal do Telegram. Peço uma atenção especial para você que está buscando informação, se inscrever lá, que é gratuito, é bem rápido e bem prático para quem está acompanhando o mercado dia a dia, Debs. Isso mesmo. Deixa eu até dar um oi pro pessoal que está aqui no chat. Tava olhando aqui porque ninguém deixa... eles não deixam passar nada batido por aqui, viu, Gabriel? Inclusive, hoje estão prestando atenção no meu cabelo. O professor Vinícius Química está aqui dizendo que meu cabelo tá bem bonito. Diz que mudei o visual. Na verdade, cresceu o cabelo, viu, Vinícius? No tempo pra cá ele deu uma crescidinha, então mudou já um pouquinho aí a aparência, né? Mas obrigada pela observação. Helder está por aqui. O André também está por aqui, Ed dos Santos, o Wesley também. Inclusive, Debs, que expôs uma parte da carteira dele aqui, falando que tem Taesa, tem Petrobras e Banco do Brasil. Vai gostar de um dividendo assim? Petrobras eu já tinha certeza, porque ele sempre pede para poder a gente conversar aqui com os analistas, pedir análise de Petrobras. Então, Helder e Petrobras, eu sempre já tô ali, já tinha certeza que essa daí já estava na carteira dele. Gosta de um dividendo, hein, Débora? Banco do Brasil, Taesa e Petrobras. É a tríade aqui máxima. Isso. Faltou Vale, inclusive. Não sei se está tão otimista para Vale, mas para formar aí a carteira máxima de dividendos, né, Helder? Então, boa posição, acho interessante a gente expor essas posições, como que estão posicionados os investidores aqui da BMC News e trocar essa ideia bem saudável aqui no nosso chat, aproveitar esse espaço. Inclusive, eu perdi o nome de quem estava participando aqui, Debs, tinha mandado uma mensagem perguntando sobre IRB. Falou que não estava tão convicto de uma subida, não estava tão convicto de uma valorização, estava perguntando se valia a pena se posicionar ou não nos papéis de IRB. O conselho que nós temos para dar é que, se não está convicto, não se posicione em absolutamente nada, porque no primeiro sinal ali de que alguma coisa está dando errado, ou no primeiro percalço, você vai abandonar o papel, talvez com uma perda considerável ali do seu patrimônio. Então, se não está convicto de nada aqui sobre a companhia, se não está muito satisfeito com o modelo de negócios ou com os resultados divulgados pela companhia, não tem convicção desse investimento, não invista. Isso aqui não é um grande cassino, claro. É para investir em coisas que a gente tem esperança, tem ali um respaldo, tem, claro, uma proximidade com as operações da companhia. Então, o que eu indico, mesmo se for Petrobras, Vale, a empresa mais estável do mundo, se não está convicto dos seus investimentos, não aporte o seu dinheiro, não se posicione nessas companhias. Então, se você quer investir em IRB, estuda um pouquinho mais, vai um pouco mais a fundo, escute diversas opiniões aqui do mercado e aí sim tome a sua decisão de investimentos e aí sim posicione o seu capital na companhia. Não é para a gente, claro, investir por investir, é para investir com convicção e, claro, se beneficiando de todas as informações que nós trazemos aqui dia a dia. É isso mesmo. Bom, a gente vai para um rápido intervalinho comercial. Na volta a gente vai ter análise técnica hoje com o Felipe Fradinho. Ele está chegando daqui a pouquinho por aqui. Eu sei que vocês gostam dessas análises gráficas, então já vão deixando os papéis por aqui, que eu vou pedir daqui a pouco. Felipe Fradinho chega já na área, então não sai daí que a gente volta já. BMC News, informação que gera valor. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com.
estamos de volta. Eu quero só deixar um tchau aqui pro seu Gabriel Monteiro, ele que vai preparar o BMC Business para vocês. Eu vou continuar por aqui com o Felipe Fradinho. Gabriel, volta aqui amanhã, né, Gabriel? Eu volto amanhã no BMC Stock, logo no comecinho da tarde, 1h15, trazendo as atualizações do mercado, principais notícias que estão movimentando o mercado. Eu acho que o RH vai reduzir minhas horas aí, vai descontar do meu banco, ô Débora. Todo dia saindo um pouquinho mais cedo, mas claro, a gente tá nessa rotina de gravação constante do BMC Business. Infelizmente, nossa grade aqui, ela tem que se adequar à grade das companhias, à agenda das companhias. Às vezes a gente aproveita ali que o CFO ou o CEO da empresa tem um tempinho, a gente acaba gravando e eu fico um pouco à parte da gravação aqui dos nossos programas, da atualização em tempo real do mercado, mas claro, com muito carinho que eu deixo aqui esse programa em suas mãos e um abraço para todo mundo que está no chat. Lembrando, eu volto ainda hoje no BMC Business às 18 horas da tarde com a HBR Realty. Então aproveitem esse programa, aproveitem a minha ilustre presença a partir das 18 horas da tarde, 45 minutinhos de entrevista e um papo super bacana sobre real estate, setor imobiliário e, claro, todas as operações que envolvem ali o portfólio de HBR Realty. Eu volto depois disso, só amanhã no BMC Stock, né, Debs? Um abraço para você aí. E um bom programa, um bom restinho de programa para todos. É isso, eu vou continuando por aqui, gente. Felipe Fradinho já está aqui com a gente, eu quero dar uma ótima tarde para ele. Felipe, sempre muito bem-vindo aqui na nossa programação. Obrigado por estar aqui no nosso fechamento do mercado. Vamos lá tocar esse barquinho aqui, dar uma olhada nesses gráficos. Felipe, boa tarde. Boa tarde, Débora, boa tarde a todos. Dia animado para o Ibovespa, né? Dia animado, mas vamos ver se essa animação aí não é como dizem aqui no chat, eles gostam muito de falar sobre isso, diz que é voo de galinha, né? Então vamos entender um pouco aí se é um voo de galinha, de pombo, de passarinho, do que está sendo esse voo aí do Ibovespa, né? Que inclusive já vinha aí alguns dias, né, de queda, que a gente acompanhou 3 dias consecutivos, 3 pregões consecutivos de queda para o Ibovespa. Agora, no finalzinho do dia, animou quase 2% de alta, né? Ou seja, o que realmente está para poder acontecer, está acontecendo com esse Ibovespa, Felipe? Vamos lá então. Então vou incluir mais um animal aí também. O pessoal fala bem que é o golfinho, né? Vem aqui em cima, faz uma graça e depois volta lá para baixo, né? Mas vamos lá então, voltando aqui pro nosso gráfico aqui. Então vou compartilhar a tela e vamos lá. Depois de 3 pregões de queda consecutivos, né? A gente pode ver aqui o mercado hoje abrindo, fazendo até um engolfo de alta, né? Para quem gosta de gráfico aí, né? Um padrão que ele abre o dia, né? Abaixo do fechamento do dia anterior e fecha acima do fechamento desse candle aqui. Isso aqui mostra bastante força, ainda mais no que diz respeito às 2 mínimas aí, né, de hoje e de ontem, respeitarem essas 2 médias como suporte e principalmente, né, nem se aproximando aqui dessa nossa LTA, ou linha de tendência de alta. A gente pode ver que o mercado começa a se comportar dentro de um canalzinho de alta, considerando aí a segunda quinzena de dezembro e essa primeira de janeiro, tá? Hoje, né, a abertura do mercado foi abaixo dos 110 mil pontos, lá em 109.213, a mínima foi, inclusive a abertura foi exatamente na mínima do dia e praticamente fecha na máxima, né, sem realizar praticamente nada do melhor momento do dia em relação ao pregão. A gente tem algumas notícias aí que movimentaram, né, o nosso mercado e trouxeram um pouco mais de otimismo, né? A gente teve aí, lá em Davos, né, o Haddad dizendo que vai apresentar um novo arcabouço fiscal até abril. O mercado gostou bastante disso, né? Viu com certa responsabilidade essa fala dele e os investidores aumentaram suas posições em bolsa. Além disso, né, Petro fazendo os destaques positivos no dia de hoje, Ibovespa, Petro 3 com 6,5% de alta e a quarta maior alta, Petro 4, em quarto lugar também, com alta de 5,7%, por conta aí, principalmente, né, do otimismo do mercado com a recuperação da economia chinesa, né, diante de alguns resultados aí do PIB mais favoráveis da produção industrial e do varejo também, né. Isso mostra aí também que a economia chinesa mais aquecida deve criar uma demanda por consumo de commodities como um todo, né. Então o mercado está muito animado com isso e puxa tudo que é commodities para cima, inclusive o próprio petróleo. Tivemos também uma notícia da Rio Tinto, né? Não sei se vocês chegaram a comentar isso mais cedo, né? A Rio Tinto falou que os embarques aí, para quem não sabe, Rio Tinto é a empresa de minério de ferro, né? É a maior do mundo, né? Inclusive
é uma das concorrentes, vamos dizer assim, da Vale, né? Ela sinalizou aí também forte início de embarques de minério de ferro para a China. É uma mineradora anglo-australiana, a maior do mundo, tá certo? Então, ela sinalizando aí esse início dos embarques mais parrudos, vamos dizer assim, de minério de ferro para a China, acaba também deixando o mercado mais otimista. Vale hoje, que sobe só 0,14, ontem o papel caiu 1,67, mas quem olha o gráfico de uma forma mais ampla, de novembro para cá, vê que isso aqui é apenas uma pequena realização dos ganhos que chegaram aqui da mínima de outubro até a máxima desse mês de janeiro, ganhos de quase 45%, né? Então, esse movimento aí não é nada de grande relevância, né? Resumindo um pouco aí o mercado no dia de hoje, o Dow Jones também puxou para baixo, como a maioria dos mercados americanos também, né? As bolsas europeias aí fecharam a maioria delas em baixa, depois que o economista do Banco Central Europeu disse que as taxas de juros devem seguir aumentando devido à alta incerteza com a qual a instituição está lidando com a alta da inflação. Tínhamos dados mistos lá também, né, na Alemanha, também dados econômicos mais positivos, e lá nos Estados Unidos, né, a primeira reação aí, né, que o Dow Jones puxando forte para baixo no dia de hoje, com o balanço de alguns grandes bancos. Mas a máxima e a mínima do Ibovespa hoje, máxima é Redditor, subindo quase 8%, né, trago para vocês aqui também o gráfico de Redditor, isso depois que saiu uma recomendação pelo BTG, né, de que ela, teoricamente, é a preferida do segmento pelo banco, tá certo? E também com um novo preço-alvo para o papel, com um potencial de valorização de até 45%. Então, o mercado viu isso aí de forma bem positiva. E na ponta negativa, né, temos aí Qualicorp também. Qualicorp teve também o seu preço-alvo rebaixado pelo Bank of America, né? E aí o mercado também está identificando isso, já vê aqui a queda, é o quarto pregão consecutivo de queda do papel, e vem testar aqui agora os 5,50, 5,45 por aí, que é o fundo aqui dos primeiros pregões do ano. Mas deixa eu atender agora os pedidos do pessoal, e se tiver algum também, Débora, manda bala que a gente analisa aqui agora. Eu quero, antes de ir para o pedido aqui do pessoal, eu quero vir aqui para as altas e baixas do dia, para poder a gente dar uma olhada. Redditor, por exemplo, que vem aí nessa alta desde o início do dia, desde o início do pregão. A gente vê nesse destaque aqui de Redditor. Tem a questão, né, de negociação ali de Redditor com Qualicorp, tanto nas pontas opostas. Mas Redditor, o que você vê aqui nesse gráfico? A gente pode começar a ver uma tendência de recuperação, né, realmente de alta depois. Olha só, tem essa última queda aí desse gráfico do meio de Redditor para cá. O que você vê agora para daqui para frente, ô Felipe? Isso, daí em diante. Perfeito. Bom, vamos lá então. Redditor, ela acompanha desde de setembro de 2021, tá? Ela bate nessa minha linha azul aqui, que é a minha média móvel de 200 períodos, e cai. E respeita aqui perfeitamente, né? A gente está falando aqui de praticamente um ano e meio de análise, que ela bate nessa minha média e cai, bate nessa minha média e cai. Agora, ela se afastou bastante dessa região, porém, um ponto interessante é que essa região de fundos aqui, do pregão de ontem e de hoje, né, até de sexta-feira, de segunda e de hoje, terça-feira, fez um fundo maior do que esse primeiro fundo aqui da semana retrasada, né? Então, isso mostra certa força. Esse fundo da semana retrasada também já tinha sido maior do que esse grande fundo do meio de dezembro, do dia 14 de dezembro, e agora ela vem fechar com bastante ímpeto comprador acima das duas médias, tá? Hoje, a máxima do papel foi em 28,47, a máxima desse topo aqui era 28,46, então no melhor momento do dia chegou a romper essa máxima, e agora, né, digamos que o papel feche nessa região, até a média de 200, a gente tem uma valorização aqui de 7,25%, tá? É um bom upside, porém, para reverter a tendência de queda mesmo, do meu ponto de vista, tinha que romper esse topo anterior aqui em 31,20, 31,30, que aí sim reverte essa tendência de baixa, e aí a gente tem caminho aberto para buscar lá os 34, 35, 36 e até, quem sabe, os R$38. Eu faço uma mãozinha aqui próxima das médias, uma compra, para levar até a média de 200, médias curtas, né? Compra aqui nas médias curtas, para levar até a média de 200, e ao mesmo tempo já faria uma parcial aqui na média, com medo de quê? Bater nessa média e voltar a cair. Para ficar realmente mais otimista, mais confiante de uma reversão de tendência mais forte, somente passando aqui dos 31,20, que aí é caminho aberto para buscar os topos anteriores.
Perfeito. Tem uma perguntinha aqui do Wesley, ele está dizendo assim, ó, Vibra, ponto de entrada para um swing trade. Vamos lá, então. VBBR3. Pessoal, vamos lá. Vibra também, né, realizou bastante aí de novembro até o meiozinho de dezembro, depois recuperou parte dessas quedas. A gente até tem aqui, né, podemos traçar um Fibonacci bonito, segurou aqui no 61,8 de toda essa queda, né? E esse patamar de 15,80 é 61,8% de toda essa queda aqui, de todo esse movimento. Tem uma resistência forte aqui em 15,80, tá? E depois tem uma resistência mais forte ainda, que é a região de 50% desse movimento, que costuma travar bastante, nos 16,50, que vem a ser coladinho aqui também com a média de 200, tá? Então, 16,50, 16,60 é uma região que o papel pode travar bastante. Onde que eu já consigo pensar numa comprinha de Vibra, pessoal? Aqui, nessa região de suporte que a gente vê ligando essas mínimas, tá certo? Então, aqui em 14,65, 14,70, eu já consigo pensar numa comprinha, tá? Olha só, em 14,70, por exemplo, com um primeiro objetivo aqui em 15,80, ganhando 7,5%, e alvo final aqui em 16,55, ganhando quase 13%, tá? Colocando os dois objetivos antes ainda da média de 200. Um ponto de stop, né? Como a gente está comprando próximo do suporte, o stop acaba ficando baratinho, né? Eu colocaria o stop aqui nos 14,35, perdendo 2,4%. Tá? Para mim, a relação risco-retorno está espetacular aqui em Vibra. Já compra aqui, então, nos 14,60, 14,70. Carlos, o senhor está pedindo para a gente dar uma olhada em Pomo 4, Marco Polo. Vamos lá, então. Pomo 4, Marco Polo. Saiu aqui dessa região de fundos, né? Inclusive, né, em dezembro do ano passado, chegou a renovar a mínima do ano, tá? Batendo aqui no dia 14 de dezembro, lá na mínima no R$ 2,07, né? E agora já chegou na semana retrasada, aqui na primeira semana do ano, né? Chegou a marcar uma recuperação até parecida com o Vale, né? De quase 43% de alta da mínima de dezembro para a máxima de janeiro, né? É um baita solavanco para o papel. Toda alta muito forte como essa daqui, é natural que se espere uma certa lateralização ou até uma leve realização do papel. Por quê? As partes compradoras aqui de dessa primeira metade dessas altas, né, começam a falar o quê? Não, olha só, já posso começar a realizar os meus ganhos. E aí essas pessoas que impulsionaram o papel para cima começam a se desfazer do papel. Essa pressão de venda desses investidores iniciais aqui faz com que a queda dê uma trégua, tá? Porém, o mercado ainda é muito comprador, então faz uma queda de braço e o papel congestiona aqui na casa dos 2,80, entre 2,80 e 2,90 aí, tá? Essa máxima do ano está em 2,96, foi no dia 6 de janeiro, na sexta-feira retrasada. Pessoal, passando dessa região de 2,96, ou até, né, quem quiser esperar para fazer uma compra no 3,1, pessoal, R$ 3,01, a gente tem aqui um potencial de valorização por Fibonacci, uma expansão de Fibonacci, que projeta dos R$ 3,00 até R$ 3,50, pessoal. A gente está falando de uma valorização de 17%, que pode até olhar assim de fora e falar, nossa, é uma valorização muito grande, né? Mas aqui valorizou 43%, por que não iria valorizar mais de 17%? Né? Inclusive, 3,50 é um número redondo, né? Para quem opera gráfico, sabe que esse patamar aqui do bola, que a gente chama, né? É um patamar que a gente gosta bastante. Então, a gente tem também uma região de resistência psicológica desse número redondo. Tá? Então, 3,50 é um patamar bem interessante para se pensar em Marco Polo, e eu já entro aqui nos 3,1 por aí, já começo a pensar em entradas. Aqui para baixo, por enquanto, eu não faço entrada não. Tá? Inclusive, se a gente for fazer uma análise um pouco mais detalhada com outras ferramentas, a gente pode ver que o papel está num certo momento sobrecomprado, né? O IFR é acima do patamar de 70 pontos. Ele vai de 0 a 100. Né? Então, ele está aqui, chegou a bater aqui nos 83 e agora vem para o 61, ou seja, ele já começa a mostrar um certo cansaço no IFR, com o MACD também aqui, sugerindo uma queda no curto prazo. Então, do meu ponto de vista, tá?
do meu ponto de vista, Marco Polo pode fazer R$3, uma pequena realização, quem sabe até os 2,70, 2,60, antes de voltar a subir, tá certo? Eu espero um breve recuo do papel e quando ele começar a puxar mais forte para romper a região dos R$3, começa a fazer uma entrada, começa a pensar em fazer uma entrada em Marco Polo para levar até os 3,50. Perfeito. Agora o pedido é para Banco do Brasil. Helder que está pedindo aqui. Helder que a gente descobriu que gosta muito de dividendos, inclusive, hein? Eu já estava na live quando vocês começaram a falar de Petrobras, Banco do Brasil, Taesa. Vamos lá então, belas escolhas, Helder. Banco do Brasil, né, BBAS3, papel hoje dá um baita solavanco, né, 5,5% de alta agora, né, bate lá em 37,58, que vem a ser o melhor patamar de negociação do ativo desde o dia 7 de novembro. Né? Então, nos últimos 2 meses aí, o papel não conseguiu, mais de 2 meses, né? O papel não tinha sido negociado em tal região. Banco do Brasil, que eu venho lembrando aqui para vocês, que no ano passado, né, teve um belo viés altista, saiu aqui da abertura do ano passado até a máxima, com uma valorização de quase 70%, com também esse forte anúncio de dividendos. Porém, né, depois do período eleitoral, deu uma bela tropeçada, até por conta da política que acaba envolvendo um pouco o papel, das nomeações e tudo mais, né? Chegou a perder 30% da máxima do ano passado até a mínima de dezembro, e o papel agora já volta a se recuperar, né? Volta para cima da média de 200. Não operava acima dessa média, né, há bastante tempo, agora as médias curtas também sugerem romper a média de 200 de baixo para cima. Então aqui em 37,58 agora o papel está um pouco esticado. Tá? Eu confesso a você que eu esperaria o papel voltar aqui para perto dos R$36, quem sabe até os 36,30, tá? Para pensar numa compra. Frade, mas beleza, pode fechar assim hoje, abrir aqui amanhã e continuar subindo? Pode tudo. Né? Eu não gosto de entrar com papel tão distante assim das médias curtas. Quando o papel se afasta muito das médias curtas, ele tende a retornar a elas. Se afastou bastante, retornou a elas. Aqui, por exemplo, você imagina, olha só, esse aqui, candle de hoje em Banco do Brasil, é o primeiro candle de ignição. Você imagina que entrou aqui, afobado, não queria esperar o papel regredir as médias, né? Já entrou um pouco atrasado, né? Chegou até a ganhar 7%, depois entregou 11%, e se segurou o papel, chegou a perder 20%. Né? Então, me dê algum sinal de descanso mais próximo das médias, a gente começa a compra, tá? A posição visto que é acionista do papel. Se você já é acionista e entrou em patamares aqui atrás, já subiria o stop aí para perto dos 35,40, até próximo aqui dos R$35, já vejo como uma proteção interessante para o papel. Para mim, Banco do Brasil tem grande potencial de buscar a casa dos R$40 e com um alvo superior ainda aos R$43,50. Perfeito. Bom, tem um pedido aqui para poder a gente dar uma olhada, é o Caio Zanetti. Ele está pedindo, Débora, tudo bem? Por favor, pede para ele analisar a CIA. CIA, tem aquela frase, né? Sobe num boato, desce no fato. CIA disparou aí depois dessa repercussão. Hoje já está caindo aqui nesse final de pregão. Então vamos dar uma olhadinha nesse gráfico de CIA, que mais uma vez, né, a gente tem boatos aí envolvendo Renner e possíveis compras de Renner. Mas até então nada concreto, né, o Felipe? Pois é, exatamente. Ontem fiz o papel ter bastante volatilidade, né? O papel ontem já abriu com baita gap. Do fechamento de sexta até a abertura de ontem, o papel na abertura já estava com uma alta de 23,5% aproximadamente. Chegou a renovar máximas aqui com ganhos de quase 29%, em 28,67%, porém fechou subindo, entre aspas, né, só 11,5%. Um papel que chegou a subir quase 30%, fechar subindo 11%, não é lá grandes coisas. Inclusive, no intraday chegou a praticamente zerar os ganhos do dia. Mas, ainda assim, veio fechar bastante otimista com um candle bem estranho. Um candle que rompe médias de baixo para cima. É um candle que fecha com alta de 11,5%, porém, é um candle de baixa. Por que é um candle de baixa? Muita gente pode perguntar, né? Se subiu, como é que a gente tem um candle de baixa? Ele abriu acima do fechamento, né? Só que o gap da abertura foi tão grande que mesmo fechando abaixo do preço de abertura, né, fechou ainda acima do fechamento anterior, tá? Então, por isso que fechou em valorização. Hoje já cai mais 2,95%, né? Volta para baixo da média de 200, com
né, esses boatos ainda não se confirmando, tá? E, inclusive, né, é um boato de uma empresa de varejo numa semana em que o varejo é o destaque, né? Ou seja, será mesmo que isso é alguma informação mais quente ou será que é mais boato para fazer com que o papel, né, recupere parte das perdas recentes, né? Então, num momento como esse, numa semana animada como essas últimas duas que a gente está tendo, né? Então, pode levantar uma certa dúvida aí. Não faço nada em CA por enquanto, não. Para não dizer que eu não faço nada, nessa máxima de ontem aqui, eu começo a pensar numa venda, tá? Em 3,10, por exemplo, que já é um topo anterior, foi região de fundos anteriores também, então pode ser uma região aqui de bastante briga, tá? É uma operação mais arrojada devido à amplitude do papel, mas é uma região que tem bastante briga, ora como suporte e nesses últimos dois topos aqui como região de resistência. Carlos Guarino está pedindo CSN Mineração. Vamos lá então. Essa mineração hoje fez um belíssimo movimento de alta, tá certo? O papel, né, vinha aqui da primeira semana desse ano até a máxima também subindo 18%, né? O papel deu um belo solavanco, lateralizou, né, mais naquela onda, como a gente falou, né, inclusive de Marco Polo, por exemplo, né, que o papel deu uma bela esticada e depois ele lateraliza até com leve queda do pessoal realizando esses ganhos aqui do início do ano, tá certo? E hoje já voltou a subir forte, renovou a máxima do dia anterior, voltou para fechar acima da média de 9 períodos. O que não agrada muito, pessoal, é o volume, tá? O volume financeiro ficou bem pequenininho no dia de hoje, a gente pode ver aqui embaixo, tá? O volume financeiro de hoje, né, dia de alta, o volume de compra, então, tudo bem que veio de ontem ainda abaixo da média, tá? Então pode ser que o papel fique um pouquinho mais enrolado aqui mais um tempo, antes de dar um solavanco. Porque a questão é uma só, essa máxima de 4,62, pessoal, para mim é um gatilho de entrada, tá? Rompendo essa máxima aqui, eu faço uma entrada que pode ser, inclusive, que me joga um alvo lá nos R$ 5,06, tá? Uma parcial poderia ser aqui nos 4,83, 4,84, por aí, tá? Passando dos 4,62, eu faço uma entradinha aqui bem interessante em CSN Mineração, inclusive é um dos papéis mais bonitos aí do segmento no curtíssimo prazo. Uhum. Bom, um último papel aqui para poder a gente encerrando essas análises por hoje. Rafael Nascimento pedindo BRF. Vamos lá então, BR Foods, pessoal. O papel, né, enfim, já vem aqui sofrendo há bastante tempo, até o primeiro canal de baixa aqui, que quando rompido a gente faz uma projeção, segurou exatamente nesse fundo aqui, voltou para a média de 200 e rompeu de novo essa projeção. O que a gente faz mais uma vez? Ctrl+C, Ctrl+V, projeta para baixo mais um canal, tá? O que a gente pode ver aqui é o seguinte, né, na mínima de dezembro, pessoal, segurou nessa nossa segunda projeção, né, e voltou para fazer topo exatamente nessa região. Então, BR Foods é um daqueles gráficos que a gente utiliza, inclusive, para dar aula, né? Porque realmente respeitou perfeitamente as nossas projeções, nossos canais. A primeira projeção foi essa daqui, a segunda projeção essa daqui. E o papel, pessoal, com certeza, desce com muito mais vontade, né, e ímpeto do que ele se recupera. Já volta para baixo das médias curtas, num candle de lateralização, que para mim, é até um setup, né, que eu utilizo com o pessoal que me acompanha lá na minha live, né, que é o que a gente chama de presentinho do frade, né, que o mercado dá uma bela pancada para baixo, depois vem um candle nesse sentido contrário. Essa pancada pode até ser uma pancada de alta, né, mas aqui, por exemplo, eu imagino, tá, eu acredito que o papel vai fazer exatamente o que fez aqui atrás. Ímpeto vendedor, um candlezinho com corpo pequeno, no sentido contrário, de descanso, esperando o pessoal se planejar para vender de novo, rompendo a mínima desses dois candles aqui. Nesse caso, foi uma mínima na casa isso foi dia 6 de dezembro, lá no 7,81. Quem vendeu aqui rompendo essa mínima, pessoal, chegou a ganhar aí quase 15%, né? Ou seja, agora o ativo já volta para baixo das médias, as médias curtas e a média mais longa apontam para baixo, o canal de baixa é respeitado com esse topo e esse fundo, e a mínima deixada no dia de hoje foi aqui na casa dos 48. Em 7,47, 7,46,
eu vejo uma venda interessantíssima de BR Foods para buscar aqui pelo menos esse fundo anterior em 6,60, ganhando 11,5%, ou até a margem aqui do canal em 6,50, ganhando 12,5%, 13% também. Para mim, BR Foods nesse momento é viés baixista. Perfeito. Bom, Felipe, compartilha sua tela aí conosco. Quero muito agradecer a tua participação aqui nesse fechamento de mercado junto com a gente toda semana. Muito obrigada mesmo. Felipe Fradinho, que é analista técnico da Empíricos Investimentos. E sempre está aí com o pessoal também no YouTube, né, Felipe? Exatamente. Eu aproveito para convidar o pessoal para nos acompanhar também na live de manhã até ao meio-dia. A gente faz uma live lá no meu canal acompanhando o Day Trade de índice de dólar. E agradeço mais uma vez o espaço aí, Débora. E agora, todas as terças-feiras, estaremos juntos aqui analisando o fechamento de mercado. Obrigado. Isso mesmo. Até mais. Até semana que vem, Felipe. Tchau, tchau. Valeu. E a gente vai encerrando aqui esse pregão de terça-feira, 18 horas em ponto. A gente vai fechando então. O Ibovespa no alta de 2,15, 111.559 pontos é o que a gente tem nesse Ibovespa no finalzinho de pregão. Vamos encerrando assim então esse Top News, esse fechamento de mercado dessa terça-feira. Amanhã eu estou de volta a partir das 10 horas da manhã ao vivo aqui com vocês, com a abertura do mercado. Então, fica aqui com a gente. Que ainda tem muito mais a nossa programação aqui na sequência, não sai daí, porque a gente não para por aqui, hein? Vai ter BMC Business vindo aí na sequência com o seu Gabriel Monteiro, então continua aí. Gabriel Monteiro tá chegando aí na área. Até mais, tchau, tchau.